Bem-vindo de volta ao resumo de filmes. Hoje vou apresentar um filme de suspense de 2008 chamado Terra Nova. Alerta de spoilers! Fique ligado e cuide-se. Nas frias montanhas de uma ilha deserta, Ian busca desesperadamente por um local seguro para acampar. Ele caminha por quilômetros até escorregar e cair em um rio congelante, mas consegue se recuperar e continuar sua jornada. Quando sua exaustão se torna insuportável, ele para descansar contra uma grande rocha, pega uma flor para comer e reflete sobre como tudo começou. Zilin está sentenciado à prisão perpétua pelo assassinato de 6 homens, quando, em uma tarde, é levado para encontrar o governador da prisão, que lhe questiona sobre seus sonhos. Ele não está sozinho nessa situação, diversos colegas de cela também são convocados para o gabinete do governador e questionados da mesma forma. Moriak deseja ver o mar, Yakut almeja testemunhar uma guerra contra a China, Obesianka permanece em silêncio, Obesen quer trabalhar na prisão e eventualmente se tornar governador, Tolha deseja acompanhar o progresso da estação espacial e Sipa anseia por ver mulheres novamente, mas a resposta de Zilin nunca é revelada. O governador informa que foram selecionados para serem transferidos para uma colônia penal e pouco tempo depois, todos os prisioneiros são embarcados em um navio. Assim como na prisão, eles são divididos em grupos e colocados em celas, porém Obesian age como líder, até mesmo matando um homem para ficar com sua cama. Quando a escotilha é finalmente fechada e o barco parte, os prisioneiros entram em pânico, acreditando que tudo foi um truque para deixá-los morrer no mar. Enquanto a violência se intensifica entre os homens, Zilin lembra de uma conversa com Sipa na prisão. Sipa, que sofre de problemas mentais, costumava desenhar nas paredes e falar de coisas sem sentido, mas certa vez mencionou o céu e o inferno, além de um terceiro tipo de purgatório para pessoas como eles. Zilia inicialmente considerou isso uma bobagem, mas agora está começando a ver mérito nessa ideia. Após um tumulto, os prisioneiros são levados para uma ilha deserta, onde são informados por Sr. Olafsson e Marta sobre o projeto Terra Nova. Com falta de espaço na prisão para abrigar tantos criminosos, o governo russo ofereceu esse terreno para iniciar o projeto, financiado por organizações internacionais. Agora, os prisioneiros são colonos vivendo sob proteção, com todos os recursos necessários fornecidos, incluindo 3 meses de alimentos. Um satélite os monitorará constantemente, e há boias de comunicação para solicitar ajuda, embora sair do projeto signifique retorno à prisão. Antes de partir, as chaves das algemas são deixadas na praia, levando a brigas entre os prisioneiros. Zilin e Sipa optam por ficar fora da confusão, pegando apenas as chaves deixadas cair pelos outros. Starry também escolhe ficar para trás, observando a disputa por chaves. Algumas brigas ocorrem, resultando em mortes, e no final ali Starry morrem. Zilin e Sipa se encontram novamente enquanto Zilin cozinha um pássaro, e após uma breve discussão, Sipa oferece sal em troca de carne, o que Zilin aceita. Então, Sipa vai buscar mais lenha e avista a foto da família de Zilin pendurada nas pedras, o que o leva a mandar um beijo para a esposa de Zilin. Após compartilharem o pássaro e terminarem de comer, Sipa caminha até a beira do penhasco, explicando que não pula por estar com muito medo. Ele questiona Zilin sobre o motivo de ele também não querer morrer, e Zilin explica que é devido à sua família, eles já estão mortos e ele deseja ser enterrado ao lado deles, o que não ocorreria se ele morresse na ilha. Os dois adormecem, ao acordar, Zilin descobre que Sipa roubou a foto para usá-la como inspiração para seus devaneios. Furioso, Zilin o golpeia e o empurra do penhasco, mas Sipa não morre porque não cai no oceano, ele cai em um morro logo abaixo. Mas mesmo após essa desavença, os dois continuam viajando juntos enquanto exploram a ilha. Sipa se diverte facilmente com o lixo que encontra na água enquanto Zilin tenta pescar, porém a única coisa viva que encontram na água é algum tipo de centopeia aquática, que assusta Sipa. Enquanto observa ao redor, Zilin fica chocado ao encontrar repentinamente parte de um hidroavião entre as rochas. Subindo um pouco mais a colina, encontram um avião inteiro, o que lhe dá esperança, já que ele costumava ser piloto e seria capaz de voar. No entanto, 2 homens não são suficientes para movê-lo, então eles retornam ao abrigo. Zilin inicia um incêndio com algumas partidas que encontrou no armazém, mas há algo nelas que produz uma fumaça muito tóxica.
Ele se afasta do fogo e arrasta consigo Sipa adormecida, que inicialmente não acorda. Leva alguns sacudimentos de Zilin para ele finalmente recuperar a consciência, mas apenas sua boca continua a falar besteiras, e Zilin percebe que o frio vai matá-los a qualquer momento. Os dois decidem voltar para a base e ver se conseguem roubar algum carvão. Ao retornarem à base, a vida não é fácil para todos. Obesian e sua gangue estão no controle e mantendo uma rotina enquanto compartilham os suprimentos, e Obesian até pede para ser chamado de governador. No entanto, eles mantêm alguém que não está em sua equipe dentro do quartel, só permitem que saiam para passear em uma área fechada, semelhante a prisões reais, enquanto Stonets os repreende da torre de vigia. Quando são enviados de volta, precisam correr porque quem for o último é morto para servir de alimento mais tarde. Zilin e Sipa conseguem chegar à caixa de carvão e encontram os restos de um incêndio. Depois de caminharem por tanto tempo, estão quase congelando, então não conseguem deixar de se deitar perto do fogo e adormecer. Porém, Sipa acorda rapidamente ao ouvir alguns barulhos. A gangue está chegando com seu último prisioneiro para assar. Ele corre para se esconder atrás de uma rocha, mas Zilin ainda está lá fora, então ele volta para resgatá-lo, mas não é rápido o suficiente, e os homens de Obesian os encontram e os capturam. 2 deles são levados de volta à base, onde Obesian tenta decidir qual será a punição por terem fugido com suprimentos quando chegaram. Yakut tenta lembrá-los de que estavam do lado deles durante a luta no navio, fazendo com que Stonets o insultasse por tentar se intrometer. Yakut responde batendo nele, e isso faz com que toda a gangue se una para acertá-lo em troca, garantindo a Yakut um lugar no quartel com Zilin e Sipa. Eles andam um pouco, e quando Stonets anuncia que é hora de voltar, Zilin fica para trás, mas Sipa volta para buscá-lo e o arrasta para dentro. Eles só podem assistir enquanto o último homem em pé é capturado e amarrado a um poste, implorando por um pouco de água como seu último desejo, então Sipa tem pena dele e leva um copo aos lábios antes de ser morto. Mais tarde, antes de dormir, o grupo discute a possibilidade de se rebelar. Eles não têm certeza se seria perigoso, mas Sharon os convence de que vale a pena tentar. Na manhã seguinte, Tolia mostra a Obesian que instalou uma armadilha secreta em sua oficina para capturar qualquer ladrão em potencial. Depois que o grupo faz sua caminhada diária, Stonet tenta recuperá-los para continuar com o jogo habitual, mas apenas 2 homens correm, o resto recua e se junta enquanto Yakut joga uma pedra em Stonet para calá-lo. Zilin se aproxima de Obesian e oferece um acordo. Se ele os deixar ir até a boia e pedir comida, ele lhe dirá a localização do avião que encontrou, pedindo gás, e ele explica que é para os geradores, que deveriam ser movidos a vento, mas não funcionam durante a noite polar. Na verdade, eles querem o gás para o avião. Zilin aproveita a chance de perguntar por que eles não responderam à mensagem SOS de Sipa, e Marta explica que seu satélite é do tipo infravermelho, eles veem o calor. Para que eles possam localizar pessoas e fogões, mas não palavras. Ela também quer saber o que as pessoas estavam fazendo tão longe da base alguns dias atrás, e ele conta a ela que estavam pescando. Eles não acreditam nele porque não há peixe na área, então ele se deita novamente e diz a eles que estão comendo aquelas criaturas semelhantes a centopeias, que ela acha muito chocante. Eles também querem saber quantos dos 206 colonos originais restaram, o que Zilin acha suspeito porque eles devem ser capazes de dizer com seu satélite. Ele conta que são deixados e muitos estão doentes, mas ninguém quer abandonar o projeto e retornar à prisão. Antes de Zilin partir, Marta diz que ele tem direito a um pedido pessoal, então ele dá a ela algumas folhas de papel pedindo que ela forneça bem o grupo. Assim que os guardas deixam os novos suprimentos, Zilin e seus homens testam o gás do avião escondido no hangar e felizmente confirmam que funciona. Depois, eles assistem a um novo grupo de americanos prisioneiros chegar enquanto os guardas e Marta saem da ilha. Esses prisioneiros também têm um líder, um homem muito grande a quem Zilin tenta apertar a mão. O homem não aceita, de fato, ele atinge Zilin, o que desencadeia uma briga entre os dois lados. O encontro é brutal e ninguém hesita em matar, então Sipa arrasta Zilin com ele para escondê-lo na oficina. Um dos americanos tenta segui-los, mas ele cai na armadilha de Tolia e morre instantaneamente. Arzanov enfrenta o líder americano e é dominado, mas antes que possa ser morto, a Murbeck intervém e mata o homem grande, enquanto os prédios ao redor deles pegam fogo.
Tudo isso é observado pelos chefes do projeto. Quando eles percebem que a situação finalmente saiu de controle e que mais de 40% da colônia foi morta, Marta liga para o escritório central e é instruída a prosseguir com o código Ilha Nua, que envia um grupo de guardas para a ilha que atira em todos os prisioneiros restantes enquanto Marta queima as cartas de Zilin. Felizmente, alguns homens ainda estão vivos graças a terem se escondido nas montanhas ou no hangar. Zilin, Sipa, Arzano a Vitória. Juntos, eles empurram o avião para fora, mas quando estão prestes a embarcar, Sipa se despede deles e corre para as colinas para pular no oceano, sem mais medo. O trio restante entra no avião e Zilin consegue fazê-lo decolar com segurança, embora os guardas atirem neles no caminho. Seus dois companheiros morrem, mas Zilin não é atingido pelas balas, então ele voa em direção à sua liberdade.